E aí, já que vamos falar de fé, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cá. Já que vamos falar de fé, eu queria, fé e caridade, na verdade, o tema, eu queria começar fazendo essa reflexão. O que foi imprescindível para a escalada evolutiva de Bezerra, né? Todo mundo conhece, né, essa figura? Todo mundo sabe, né, que é Bezerra de Menezes. E a gente sabe que na doutrina espírita, Bezerra de Menezes é um espírito, né, muito evoluído, um dos mais representativos dentro deste suporte espiritual da doutrina. E o que fez Bezerra ser o que ele é para os espíritas? O que, Brande? Caridade. Né? Caridade, e aí eu vou logo completando, né, a questão da fé também, né? A fé que lhe deu suporte para estar naquela jornada missionária, né? Não é porque ele é médico, porque ele foi médico, não é porque ele foi pai, X e Y, mas principalmente pela sua caridade. Eu trago também a mesma questão, né? O que fez Chico ser este Chico para nós espíritas? A gente tem muitas virtudes, a gente sabe que a gente encarna para desenvolver virtudes, porque uma encarnação é muito curta para desenvolvermos todo o nosso potencial do bem, né, para que desenvolvamos e alcancemos o amor numa única encarnação. São sucessivas, são muitas, né, muitas experiências para que nós possamos alcançar o que Jesus vem nos mostrar que é possível. E nesta escalada de Jesus, depois de Jesus, a gente vê, né, alguns homens que fizeram uma trajetória de vida, né, exemplar. E a gente lembra de Francisco de Assis, a gente lembra de Francisco de Pádua, a gente lembra de Irmã Dulce. Esses são renomados, mas anônimos, né? Anônimos são inúmeros. Quantas pessoas boas que fazem o bem no seu cantinho, né? Sem alarde. A questão da caridade, de fazer pela intenção de querer fazer o bem ao outro. E a gente tem muitos nesse sentido. Então, não são os títulos, não são... a gente pode ser ético, pode ser generoso, pode ser civilizado, pode ser inteligente, pode ser uma série de coisas. Mas se nós não colocarmos todas essas virtudes que venhamos a desenvolver em prática, então isso não é caridade. Porque caridade é o amor em exercício. E o amor é preciso que ele seja estendido, né? E a gente vivencia isso através do outro. E aí, então, eu pergunto, trazendo esta reflexão que a gente encontra lá em Josué. Ele diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Forte, né? Forte. E a gente vive essa confiança. A nossa fé, ela é do tamanho dessa frase, ela alcança isso, né? A gente pede uma coisa a Deus e toda hora está pedindo. Ai, meu Deus, vou fazer uma promessa. Gente, vamos fazer uma corrente de oração. Pessoal, não sei o quê. Oh, meu Deus do céu, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí volta de novo. Porque quando a gente tem essa fé, essa confiança, esse entendimento, a gente não fica no desespero, a gente não entra na ansiedade.
Padre Salles falou aqui na estante no Janeiro Branco, né? E a gente vê, quando a gente fala de saúde mental, não é falar de doidice nem de loucura, né? Mas é para falar de algumas circunstâncias que a gente se envolve, principalmente por conta da ansiedade. E o que é ansiedade? É dúvida, é preocupação. Se eu me preocupo é porque eu não tenho certeza, né? Eu não confio. E aí, então, vem isto daí que a gente se apodere, sabe? Lembre depois de Josué 1,9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. E que a gente... Isso se chama, quando alguém se conecta com isso, podemos dizer que isso é a verdadeira fé. Essa confiança inabalável. Essa confiança que transforma, essa confiança que faz modificar, né? Essa fé que a gente, ao lembrar da trajetória de Irmã Dulce, que ela não via aquilo como um peso, e ela não dizia, ai meu Deus, hoje eu estou cansada, porque hoje eu peguei 2, 3, porque hoje eu socorri tantos, que hoje eu fui não sei aonde e voltei. Aquela fé, aquela confiança, e as coisas chegavam. Aquela mulher tão pequena, uma freira sem renda. Hoje a gente sabe, nós baianos sabemos o que é o Hospital Irmã Dulce. A gente sabe aquela grandeza. Foi isso aqui, sabe? Uma pessoa que não tinha R$1, 1 centavo, só tinha fé. Só tinha fé. E aí essa fé lhe mobiliza para tantas e tantas virtudes. Principalmente a caridade, né? Que é a maior virtude, que é inclusive o ápice, o evangelho, quando Jesus traz o evangelho do amar o próximo como a ti mesmo, faz pelo outro o que você gostaria que fizesse por você. Se você tivesse abandonado numa praça, o que você gostaria que fizessem a você, né? Isso, Irmã Dulce alcança, né? E outros tantos. E a gente vai lembrar da história linda de Francisco, uma história, né, que é de entrega, de comunhão total com toda a natureza. E o que o alimentava era a fé. E aí, eu estava, todo dia de manhã eu ouço o evangelho, né, com meu marido no café da manhã. E foi ontem, ou foi antes de ontem, eu ouvi essa mensagem, essa passagem do evangelho. Eu pedi a ele, volta aí de novo. E essa passagem dizia assim: Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. E ele escolheu 12, designando-os apóstolos. Não eram discípulos, eram apóstolos. Para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, na chegada, nessa trajetória inicial de Jesus, quando ele começa a chamar aqueles, né, porque ficou registrado a história dos 12 que ele escolheu. Mas muitos outros ele teve contato e esteve, né, numa situação mais próxima, numa circunstância mais próxima, ficou registrado. Se Jesus entrou em contato com 30, com 50, naquela circunstância de escolher o apostolado dele, né, ele escolheu, e por fim ficou 12, então o registro foi de 12. Mas muitos outros estavam, tanto que diz assim, que ele, quando subiu ao monte, ele chamou apenas aqueles que ele queria. E de todos que ele chamou, ele escolheu 12, os designou como apóstolo e fez o quê? Para que eles enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Entretanto,
A gente, numa outra palavra, numa outra passagem lá de Mateus, o que vai acontecer? Essa passagem, ela vai nos lembrar aqui que teve um senhor, né, que veio então se dirigir a Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataque, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí Jesus então responde: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Mestre, por que não conseguimos expulsar os demônios? Lembra que quando ele escolheu os 12 apóstolos, ele escolheu para que fossem pregar e que expulsassem demônios? Logo no início da jornada, Jesus os escolheu e lhes deu autoridade para que expulsassem demônios. Mas eles, né, não conseguiram dar conta da expulsão deste caso. E aí então pergunta: por que não conseguimos expulsá-los, mestre? Nós tentamos. E aí Jesus então diz: porque a fé que vocês têm é muito pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e nada será impossível para vocês. Nada será impossível para vocês. Não é um questionamento ou uma possibilidade. É uma assertiva. Jesus diz: eu lhes asseguro que nada será impossível para vocês se vocês tiverem fé, pelo menos do tamanho de uma semente de mostarda. E a gente tem este potencial, né? E eu hoje terminei de planejar tudo, aí eu disse assim: meu Deus, a fé, será que a fé é uma potência da alma? Aí eu fui para Leon Denis, eu digo: não, deixa eu pegar lá meu livro, porque quem sabe eu pulei esse capítulo, porque a fé é tão poderosa. Ó, amiga, que bom, seja bem-vinda. A fé tão poderosa, ela é deste tamanho. E aí eu fui para a potência da alma e eu vi a vontade. Não tinha fé, né? A vontade, o amor, o livre-arbítrio é uma potência da alma, né? A dor também, ela é transformadora. Mas a fé não, mas talvez fosse, né? Ou talvez seja em alguma circunstância. Porque o que Jesus diz aqui é muito, muito empoderador. Muito empoderador, né? Porque a fé que vocês têm é muito pequena, meus amigos. E eu asseguro que se vocês tiverem uma fé, né, do tamanho pequenininha, vocês podem dizer aos obstáculos, às dificuldades. Não é a montanha que vai daqui para ali, mas é a dificuldade, é o problema. São as circunstâncias que nos desafiam, que nós poderíamos transformá-las. Não seriam mais montanhas, porque eu tenho fé. E a minha fé, ela é transformadora. Nada seria impossível. É por isso que ele diz assim: ó geração incrédula e perversa. Não é perversa no sentido de dizer que nós somos perversos, mas no sentido de dizer que enquanto nós não nos encontrarmos com essa potência, com esta virtude que é a fé, a gente sofre e causa sofrimento. Se a gente trocasse o nome de potência por alimento da alma, porque é a fé que nos move. Sim. Então ela é um alimento, então ela é mais do que uma potência.
Uhum. Porque ela que nos move na vida. Porque se você não tiver fé, você é uma pessoa... Perfeito. E tem isso, né? No Evangelho, na literatura, tem exatamente essa designação. A fé é um alimento, né? É a maior das virtudes, no sentido de que ela alimenta as demais, a gente a desenvolver as demais. Muito bom, Brandi. Então, já que a gente sabe que essa fé, ela é reveladora, ela é transformadora, lá em Hebreus, tem algo assim, essa definição de fé para mim também é fantástica, porque Hebreus, né, Paulo escrevendo aos Hebreus, ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos, das coisas que não se vê. Então é você acreditar no impalpável, sabe? Porque eu acreditar que esse computador, ele não estava ligando, mas que ele vai ligar, porque eu tenho isso é uma coisa. Mas você acreditar naquilo que a gente não vê, a gente é materialista, a gente enxerga, a ciência é toda fundamentada na prova. E a nossa emoção, e o nosso pensamento, e as nossas virtudes, onde é que elas estão dentro dessa ciência, né? E aí quando a gente faz um relacionamento com Deus, e Deus não é palpável, Deus não é um homem, um velhinho que está sentado no céu numa cadeira alta com barba branca, né? Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, porque de fato, né, se a gente diz quem é Deus, parece que a gente a gente espera uma resposta de que Deus é algo humano, ou parecido com o humano, né? E ele criou as estrelas, criou as galáxias, criou os planetas, criou todo esse sistema perfeito. Quando a gente olha toda a natureza com toda a sua variedade, né? Então, quem é esse ser? O que é esse ser? E essa relação com esse ser precisa ser baseado na fé, né? Essa criatura perfeita, né? O Espiritismo diz que Deus é o quê? É onipotente, é soberanamente bom e justo e misericordioso, né? E a gente então, através da fé, esse vínculo que a gente mantém com Deus, né, precisa ser pautado numa intensidade de fé. Quanto maior a minha fé, mais transformadora ela é. Menos eu sofro. Porque até o sofrimento é relativo, né? Para a questão da fé. De novo eu volto para a irmã Dulce. Irmã Dulce dormia sentada, né? Francisco também sofreu muito com aqueles estigmas, né, nas mãos, sofreu muito e calado. Só quem sabia das dores de Francisco era Frei Damião. Só vieram saber do Francisco depois, né, do seu desencarne, quando viram realmente. Mas então, essa é a definição de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E aí então a gente, né, vai então pensar um pouco sobre as características da fé. Mãe de todas as virtudes que levam a Deus, né? Porque se eu me empenho nessa questão da virtude é porque eu tenho um relacionamento com este invisível. A fé não é uma crença, porque a gente vai ver em outras passagens que até os demônios, né, entre aspas, que a gente sabe que não existe demônios,
Mas na Bíblia tem lá demônios como denominação de espíritos maus, que até estes espíritos ruins sabem da existência de Deus, sabiam quem era Jesus. E nas passagens, estudando para essa palestra, e eu vi, né, muitas passagens que diziam, eles sabiam quem era Jesus. E Jesus ordenava e eles saíam. Então, todos, né, muitos acreditam em Deus. Mas este relacionamento com Deus é diferente para cada um, conforme a sua fé. Conforme a fé. E uma coisa, a fé, ela não tem que ser, ela não precisaria ser, nem tem que ser religiosa. Porque quando a gente se relaciona com Deus dentro de uma religiosidade, mais uma vez a gente se separa. A gente, ao invés de se unir, porque eu estou me conectando com o Criador, eu me separo e digo assim, não, a minha fé eu não vou me misturar com você, que a minha fé é diferente. Né? E aí a gente começa, né? A gente precisa dar esse salto. E que a minha relação com Deus, ela é única. Né? Ela é única e ela não precisa estar encaixotada. E ela também, a fé, ela é algo, como alimento da alma, que Brandina traz, ela está além da religiosidade, do misticismo. Porque essa fé, a gente utiliza e precisa dela no cotidiano. Eu preciso ter fé naquilo que eu acredito, naquilo que eu estou construindo, que ainda não começou, mas eu acredito que se eu começar e eu seguir esses passos, eu vou conseguir. E às vezes, aquele caminho de planejamento, ele nem sempre é, né, 1 mais 1, 2. Mas é necessário que eu tenha fé, né? Então ela vai além desse campo de religiosidade. E ela é arrebatadora e contagiosa, né? E quando falo em contagiosa, eu só lembro da fé de Francisco. Aquele homem, né, que cantava, que chamava irmão Sol, irmã Lua, irmã Morte, irmã Pobreza, tudo para ele era tudo era contagiante, né? E Francisco convertia pelo olhar, pela sua alegria, na sua pobreza, na sua dureza de vida. Se fosse ver a vida de Francisco, era dura, mas ele converteu muitos, sem falar da Bíblia, no sentido de que ele não era um homem de igreja, né? Como Santo Antônio, que era um homem de igreja, né? Antônio de Pádua era um homem da igreja. Então, quando Antônio saiu do convento, que foi peregrinar com Francisco, ele falava evangelicamente. Mas Francisco era contagiante, era empolgador, era arrebatador, né? A fé também nos dá a perseverança. Porque se eu não tenho fé, eu não persevero. As dificuldades são muitas. E a gente, às vezes, larga para lá, né? Não persevera. Nos oferece, Jesus Cristo, meu Deus, nos oferece a esperança inabalável. Toda vez eu brigo com esse relógio. Nos oferece a esperança inabalável para lhes fazer a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes. Então, a esperança, a fé nos faz esperançar. E a esperança, como de Jesus, depois da carta aos Coríntios, né? Ele fala de tudo, 3 coisas, 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Né? Então, a esperança é imprescindível, que a gente nunca perca a esperança no bem, no maior, né? Os bem-aventurados, as bem-aventuradas. Quem são os bem-aventurados? Os pobres, os aflitos,
os mansos, os pacíficos, eles não perdem a esperança, né? Os que choram, eles não podem perder a esperança, porque senão são desesperados, né? Não se impõe, não se recomenda, mas se adquire, né? Porque a fé não é, olha, eu vou te dizer, ó, é aqui assim, viu? Tal, você faz isso para você desenvolver a fé. É algo que brota, é algo que a gente desenvolve, é algo interior, né? E não há ninguém que esteja privado de possuí-la. Ninguém está isento para dizer, olha, você não pode ter fé, você perdeu sua fé e aí agora você perdeu sua chance, né? Todos nós. Dos 7 bilhões encarnados, 7 bilhões que podem se alimentar deste alimento da alma, né? Que é a fé. E aí nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, né? Então, esta fé não é uma fé de fala, não é uma fé que eu sei todos os versículos da Bíblia, eu sei como é que a Bíblia se divide, o Velho Testamento, o Novo Testamento e todas aquelas. Não é isso, não é isso, né? Nem todo que fala Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aqui ele traz, né, meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Né? Eu tenho fé, eu sei todos os versículos, eu sei tudo, sou palestrante, eu sei falar, sou eloquente, quando eu falo, tenho 1000 seguidores. Né? Não é a embalagem, né? Aí, meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, para o corpo, que proveito virá disso? Né? Então, a gente está falando o tempo todo de Deus, mas na hora da necessidade de um irmão, Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus queira, Deus lhe ajude e a gente não se mobiliza naquilo que a gente talvez pudesse. Né? Então, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que hás um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. E essa citação acabei não colocando aí, mas ela é evangélica. Ela é também da Bíblia. Eu acabei não colocando. Falhei com vocês com relação a isso. Mas então, a gente, quando vai falar de obras, então a gente já começa a adentrar no campo da caridade, né? E aí, a caridade, ela é um móvel, ela quando a gente iniciou a palestra, eu coloquei lá Bezerra de Menezes, eu coloquei Chico Xavier, poderia ter colocado outros, porque mais do que a fé, porque a fé sem obras, ela é morta, ela é necessária, mas a caridade é o móvel, é o amor que Jesus fala do amor ao próximo, é traduzido na caridade. Então e aí Paulo faz essa coisa linda, fantástica, e ele diz, ainda que eu falasse todas as línguas, as dos anjos, as dos homens, né? Se não tiver amor, sou como um bronze, né, que soa, ou um sino que retine, apenas um blá blá blá, falando de palavras, traduzindo evangelhos aqui e ali, mas se eu não tiver a caridade, se eu não exercer esse amor estendendo ao próximo, é apenas um poliglota, uma pessoa inteligente, né, mas para Deus não é
não é o suficiente. Mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Então, esta mobilidade, é esta obra que devemos, então, né? E aí a caridade encerra toda a moral de Jesus. Tudo se resume na caridade, né? E em verdade eu vos digo, cada vez que fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então, ninguém está isento de fazer a caridade. A caridade, ela não necessita de dinheiro, não é questão de dinheiro, não é questão de esmola, né? Esmola é humilhante para quem pede e para quem dá, né? A caridade, ela vai além, a gente fala em caridade material, em caridade moral, mas ela vai além do ato de dar, né? De dar um trocado. Caridade não é isso. Caridade é amor para o outro, é enxergar o que o outro precisa naquele momento. E se eu tiver e puder, e ninguém está isento. Nesses 7, 8 bilhões de encarnados hoje, ninguém está isento de fazer a caridade ao outro. Quando eu penso lá na guerra, naquelas crianças lá em Gaza, sozinhas, descalças, sem mãe, sem pai, sem ninguém, eu sempre peço que Deus coloque junto daquela criança outra criança. Ou outro órfão que está também sozinho. Ou outra mãe que chora a ausência do filho, que encontre com aquela criança e que eles se abracem. Isso é caridade. Não precisa de dinheiro, né? E muito a gente pode fazer hoje nos nossos círculos de trabalho, de vizinhos, de parentes, em que a gente vê tantas coisas distorcidas, tantas aberrações, e a gente entender que meu pai sempre dizia assim, 2 bicudos não se beijam. Se um faz uma coisa e o outro vai responder no mesmo tom, acaba criando circunstâncias. Então, hoje a gente entendendo sobre essa questão da caridade, a gente exerce a compaixão. A compaixão é caridade, né? Mas a caridade verdadeira, ela faz sem se amostrar. Eu vou fazer isso porque eu vou mostrar que eu sou boazinha, que eu sou sóbria, que eu sou serena, né? E aí não é isso. É você fazer aquilo para que a circunstância de fato não piore. E eu não preciso alardear, e eu não preciso mostrar que eu estou fazendo. Porque se eu mostro, se eu faço a caridade e quero que o outro veja, eu não saí do orgulho. E a caridade tem a ver com humildade e com amor. Se eu quero que o outro veja, é vaidade e orgulho, né? E aí a gente precisa ter esse entendimento. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia, isso foi perguntado, foi Kardec que pergunta, né, aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. E então o espírito responde, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é caridade em todos os campos, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Perdoar é caridade. Perdoar é caridade, né? Então, Jesus não fez da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Quando Chico Xavier, quando a gente fala de Chico Xavier, conforme a gente fala, eu lembro, estudando o tomo 3, se eu não me engano, do ESD, a gente vai ver médiuns fantásticos, médiuns que levitavam aqui a olho nu, médiuns de transformação de objetos, médiuns de transporte, médiuns de todas as circunstâncias e qualidades, tal qual Francisco de Assis. Mas Francisco de Assis tinha um móvel, a caridade.
E ele se envolvia em várias frentes. Na casa, né, transformou Uberaba num centro de, como é que fala, dessas cidades de muita movimentação, por conta da sua caridade. Então, quando ele psicografava, não era para se mostrar, né? Era para consolar aquela mãe. E ele ia na madrugada, e ele ia até doente, frágil, e depois ele saía daquela psicografia, ia para um outro trabalho, ia para outro trabalho, e depois ia doar, e depois ia arrecadar, e depois ia cuidar, ia curar, ia conversar. Isso é a caridade, não é a mediunidade. O que fez de Chico, a mediunidade, sim, ele tinha, foi fantástica, maravilhosa, lhe possibilitou muito, mas muitos outros também tinham a mediunidade na mesma qualidade, mas não tiveram a caridade, não revolucionaram, né? Não revolucionaram. Então, a verdadeira caridade, ela é sempre boa, benevolente, desinteressada, ela não possui religião, raça, grupo social, então ela deve ser feita indiscriminadamente, né? E não devemos escolher a quem ajudar, e não há ninguém que não possa prestar um serviço útil. Nessa questão de não devemos escolher a quem ajudar, Jesus então traz a parábola do samaritano, né? Do bom samaritano, que ele conta essa parábola para um judeu. O judeu considerava o samaritano um herege, um herético, um abominável, porque estava fora do seu contexto religioso. Eles não eram nem monoteístas, eles acreditavam em muitos, né? Em outros deuses. E por isso eles eram abomináveis. E aí, quando Jesus é questionado por um doutor da lei, que querendo provar, Jesus pergunta: como é que eu faço para conquistar o reino do céu, a vida eterna, mestre? E ele diz: você não é o mestre da lei? O que é que a lei diz? E aí ele diz: amar a Deus, né? Amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu espírito, e amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus: que ótimo, que maravilha, tu já sabes, faz isso. Faz isso, ama a Deus com toda a tua força e teu espírito, e ama o próximo. E pronto, você conquista a vida. E aí ele então diz: e quem é meu próximo? Se eu tenho que amar o meu próximo, quem é meu próximo? Então Jesus então conta essa parábola, e eu vou falar rapidamente, porque a gente já está bem apertadinho. Então ele fala que um doutor da lei, um sacerdote, desce de Jerusalém, vê um homem ferido e passa ao largo. Era um sacerdote, tinha acabado de sair do templo, passou pelo homem ferido e seguiu. Em seguida vem um levita, que é, digamos, um sacristão, né? Alguém que auxiliava também os ritos daquele templo. E é o mesmo sacristão sai do templo, sai de Jerusalém, vai para Jericó, passa ao largo daquele homem. E aí esse homem era um samaritano, não era judeu, não era do templo, não era, né, considerado uma pessoa uma pessoa com dignidade. Aquele homem viu o outro largado, ele não perguntou se era judeu, se não era, ele viu o homem, ele viu a pessoa, foi lá, cuidou, levou para a estalagem, pagou as contas, né? Então Jesus, quando conta, veja que ele está contando para um judeu, e ele coloca este homem caridoso como um samaritano, né? E aí, depois de tudo, ele pergunta: e quem foi que praticou a caridade? Então, os judeus teve que dizer: o samaritano, né? Então, é para que a gente compreenda aqui quem é o próximo. Olha aqui, que sapiência de Jesus. Quem é o próximo? Não é o da mesma religião, da mesma nacionalidade, do mesmo partido, mas o próximo é o outro, quem quer que seja, em que circunstâncias, né? É a pessoa. E a gente vê muito hoje,
A gente vê muito hoje essa questão das religiosidades, às vezes, ainda segmentando. 2021, século 2021, gente, a gente está vendo aberrações. E aí, é mais um alerta, porque nós espíritas, falamos de transição planetária. Nós falamos de mundo de regeneração, o amanhecer já de uma nova era, né? A gente ouviu 1000 circunstâncias, inclusive ontem, né, 25 de janeiro, alinhamento dos planetas e uma série de coisas que influenciam a Terra, mil coisas. E a gente também vê muitas aberrações, né? Muito mal, coisas abomináveis, coisas que a gente tinha como algo do passado, voltando à tona de uma maneira tão normalizada. E a gente precisa sair desse estado hipnótico, né? E a gente vai precisar muito da fé, porque se tempos difíceis a gente viveu por conta da pandemia, e se outras circunstâncias acontecerem, a gente precisa da fé, né? E a fé em Deus, lembra lá de Josué? Eu não te ordenei? Tenha fé, seja corajoso, não desanime, eu estarei com você em todos os tempos, né? Que a gente não se desconecte dessa força, desse amor, que a gente não desespere. Aí eu trouxe, para finalizar, a prece de Cáritas. Por que a prece de Cáritas? A gente está falando de caridade, né? E a caridade não é o dar a esmola, né? Dar o abraço, é dar o tempo, é fazer uma visita, mil circunstâncias, saber fazer aquela pessoa se sentir vista, olhada, valorizada, uma série de circunstâncias. E a prece de Cáritas, ela pede, para cada circunstância, ela pede uma virtude ou uma graça naquela circunstância, né? Então é assim, a caridade nos detalhes. E aí ela diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito dai a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda, infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá a voz, como um grito de reconhecimento e de amor. Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade
que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. E assim a gente termina essa noite, né, com a reflexão da fé e da caridade, com essa prece e espero que tenha sido uma noite de reflexão mesmo e que a gente possa nos burilarmos, nos inquietarmos para mais um passo no sentido desse crescimento e dessa evolução. Eu agradeço a presença de todos e aí encerramos então. Eu só quero, agora que eu me lembrei, só mais uma palavra. É como se fosse um testemunho, viu? Um testemunho. 2024 foi um ano dramático para nós, né? Família, minha família, foi muito dramático. E foi muito assim, de muitas noites sem dormir, de muito clamor, sabe? Daquele exemplo, eu estava falando de mim, quando eu dizia, Deus, meu Deus, me ajude. Aí eu dizia, meu Senhor, meu Pai, pelo amor de Deus. E aí as circunstâncias se encaminhavam e na hora que ia concluir, dava para trás, voltava, o negócio não andava. E eu dizia, meu Senhor do céu, me ajude, mas só que eu tinha medo. Eu tinha medo. O medo daquele final infeliz, eu tinha medo. E toda vez que ia fechar um negócio para encaminhar as coisas, o medo me sabotava e eu dava para trás, ou uma circunstância acontecia e na hora de fechar o negócio, desfazia-se na hora, e não foi uma vez, isso foi de janeiro, fevereiro, março, abril, e o negócio piorando. Aí, né, uma amiga minha me chamou e disse assim, amiga, vamos fazer um propósito todo dia, 6 horas da manhã, vamos fazer uma oração e tal. Eu digo, amiga, vamos sim, eu estou precisando dessa força, dessa mão. E aí eu fui seguindo no desespero. E só que eu faço trezena de Santo Antônio, faço a evangelização nas casas, né? 13 noites, 13 casas em que a gente vai. Peço, né, Itamar? Peço para escolher uma leitura do Evangelho, a família vai, abre o Evangelho, escolhe a leitura, se ela não escolher, eu vou lá e escolho. E nessas escolhas de Evangelho, uma noite, já na hora de sair, eu abri a Bíblia. E na hora que eu abri a Bíblia, gente, era como se todas as letras ali sumissem, ficou só uma frase, é como se fosse uma frase só piscando, porque eu só enxergava aquilo. E foi assim, eu abria, né, no Novo Testamento, e aí, digo, deixa eu ver aqui, essa, aquela. E aí pulava assim, não temas, creia. Aí eu parei, e eu fiquei só com aquilo, sabe? Não temas, creia. E aquilo ali, eu digo, meu Deus do céu, se eu não me apegar a isso aqui agora, é tudo ou nada, sabe? E aí, naquele dia, eu me apropriei. Por isso que eu estou aqui falando a vocês, porque também isso pode revolucionar vocês. Porque o medo nos leva para trás, o medo é dúvida, o medo é dizer, eu não sou filha, eu não mereço. Nós somos filhos, nós merecemos. E quando a gente está no caminho, a gente sabe que vem uma mão, vem uma coisa, vem uma circunstância, e assim foi. Quando eu li isso, eu dormi. E eu fiz o inconcebível. De dizer assim, você fez isso para solucionar o problema. Eu já fiz assim, o que ninguém faz no planeta, sabe? Eu fiz, eu confiei, eu digo, eu vou confiar, sabe? E eu cheguei para a pessoa e disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu lhe vendo, passe no seu nome, quando tiver tudo escriturado, pronto, certidão de inteiro teu na sua mão, tudo pronto, você me paga. Tudo.
E aí pronto, nesse dia eu dormi. E de lá para a solução foi mais ou menos 2 meses. 2 meses, para a gente chegar nesse entendimento, porque eu já tinha desistido 1000 vezes. Não quero assim, eu não quero assim, não sei o que, não sei o que. Eu digo, vamos fazer assim, dessa forma. Quando estava tudo escriturado no nome dele, já era dele, né? Aí o Senhor me paga. O impossível, o inconcebível. E nesse tempo eu dormi. E no dia certo, vou lhes dizer ainda, só para extrapolando só mais 2 minutos aqui. E a gente esperando, né? Porque diz assim, o cartório demora 15 dias, não, 8 dias, é 15 dias, não, até 21 dias. E eu assim, resiliente, respirando e só dizendo assim, seu fulano, tomara que o senhor não morra, porque se eu morrer. E ele, não, dona Jaqueline, vai dar certo, vai dar certo. E aí eu estava indo, meu marido estava dirigindo com uma camisa de bolso, que quase nunca veste camisa de bolso, mas nesse dia estava com uma camisa de bolso, o celular, e ele dirigindo. E aí, o celular dele ligou sozinho, já estava assim, não foi porque ele botou o celular aqui e o celular ligou, não. Estávamos no percurso todo andando, chegou num determinado ponto, o celular ligou. Quando o celular ligou, eu ouvi uma frase, eu não me lembro agora, era do Salmo 40, eu só ouvi a primeira frase. E aí eu digo, meu Deus, o que é isso, Lamanto? Que voz é essa? É o rádio que está ligado? Ele disse, não, deve ser meu celular. Aí pegou assim, puf, desligou. Mas meu ouvido, eu sou auditiva, meu ouvido, eu disse essa frase. Aí eu fiquei repetindo a frase, tal. Quando eu cheguei no local, eu peguei o celular e botei no Google a frase. Era o Salmo 40, gente. O Salmo 40, depois vocês, é dever de casa. Chega em casa, veja a primeira frase. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Entendeu? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E quando eu ouvi essa frase, ele desligou e eu, sem saber o que era, eu disse assim, hoje, eu disse assim, o cartório está acabando de entregar seu fulano o documento. Eu pensando, fui, não liguei, porque já estava chegando atrasado e tal. Quando foi 12:00, ele me ligou. Dona Jaqueline, o documento já está na minha mão e eu estou transferindo o valor para vocês. Né? Então, para que na questão hoje da fé, que a gente se aproprie, se eu tenho fé, eu não tenho medo. Se eu tenho fé, eu confio. Se eu tenho fé, eu não paro, eu vou adiante. Né? Então, essa acho que é um testemunho mais do que... Então tem isso, não temas, creiam. Tá certo? Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada, seu João. Que maravilha, viu, Jaqueline? Excelente, excelente. A gente termina sempre a nossa doutrinária aqui às 20 horas. Mas foi tão rica a sua fala que não tem problema a gente passar um pouco não, porque essa questão do tempo é muito relativa, né? Não sei se vocês concordam comigo. O ano era 1857, quando Kardec traz essa proposta do Consolador prometido. Ensinamentos do Cristo redivivo. Queria a gente fazer uma dinâmica aqui, para vocês aqui. Nós estamos agora aqui no ano de 1857. Eu queria que todos pegassem os seus celulares. Pega os seus celulares. Quem pegou aí? Levanta aí o celular. Quem pegou, levanta o celular aí. Levantaram? Aí eu pergunto a vocês, se o ano é 1857, como é que vocês sabem que isso é celular? O celular não existia em 1857. E Cristo falava, já replicado por Kardec, através de Kardec, no Livro dos Espíritos, que ninguém vai ao Pai, senão de mãos dadas com amor, sempre juntos a Jesus, no arauto de um labor, cultivando fé e luz. Será que quando Cristo fala aqui, eu salvei essa parte fantástica que você trouxe?
Respondeu Jesus. Vocês acham que Jesus falou como? Oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Não. Essencialmente, o Cristo, por autoridade moral, falou com aspereza. E nós temos que falar com aspereza nessa questão de mãos dadas com amor, cultivando fé e luz. Por que eu estou dizendo isso, gente? A fé e a caridade nos é trazida por alguém que tem autoridade moral, ou seja, alguém que subiu todas as escadas e teve todas as dúvidas que temos hoje, onde a nossa fé ainda é muito, vacilante, Quando você traz o seu depoimento, você foi ao Salmo 40, precisou para você dar esse passo e confirmar mais essa fé. Por que eu estou dizendo isso? Num ponto que eu esperava. Será que Jaqueline vai tratar nesse ponto? Quando eu provoquei lá no início. Gente, a proposta que nos chega hoje é de um espiritismo prático. Quando chegarmos no mundo espiritual, não vamos ser questionados se, eu estudei o ESD, eu participei do livro do grupo de luz dos espíritos, eu fiz evangelho no lar. Não, mas a quantas pequeninos a gente ajudou na proposta da caridade? Quando nos indignamos, tal qual vários católicos, várias pessoas que estão aí, vários protestantes de fé robusta, quando esses pequeninos isolados, e aqui eu trago o grupo dos LGBTs, os negros, as mulheres, estão sendo açoitadas num aspecto de recrudescência, Jaqueline. Você trouxe isso fantasticamente. Então, o convite aos cristãos, nós espíritas, é não silenciarmos e não calarmos, aceitando isso como normose. Porque os maus têm audácia e nós, os mansos, ficamos nas nossas cadeiras dizendo: é lá na América, que a América seja grande, a América do Sul não vai ser atingida, e a gente sabe que vai ser atingida se a gente silenciar. É preciso que a gente acredite no Cristo, na fé, e que tenhamos, acima de tudo, a caridade prática, dizendo não à recrudescência, à volta, à involução. Obrigado, Jaqueline, por você ter trazido. Você sabe que não foi por acaso que você foi convidada a substituir.